de água. Está tudo certo no seu hidrômetro. Aí, tô na moral, irmão. Mas vem cá, o que acontece que faz essa parada? Ligação irregular é um crime previsto em lei e da cadeia, além de prejudicar toda a pressão da água e abastecimento da vizinhança. Melhor não vacilar, né? Bom trabalho aí. É isso. Valeu e até a próxima. Não vacila, regularize no aguasdoparaíba.com.br ou baixe o app Cliente Águas. Viu alguém furtando água? Denuncie no 0800 772 0422. Águas do Paraíba. A vida flui melhor por aqui. 98,3 Folha FM.
Quinta-feira, 30 de outubro de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Bom dia, são 7h19, eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar, ao vivo também no Face, YouTube, Instagram, nos aplicativos de podcast daqui a pouco, reprise na Plena TV logo mais, enfim... Também na Alexa, só dá o comando Alexa ouvir Folha FM, nos aplicativos de rádio, é só também baixar aí o aplicativo da Folha, ou esses aplicativos que, né, você encontra lá, as rádios, também pode dar o busca lá pela Folha FM, onde você estiver, em todos os canais, você vai encontrar a Folha FM. São 7h19 em Campos, ótima terça, quinta-feira para todos nós. Né? Obrigado pela sua companhia. Vamos às principais informações desta manhã e a gente começa com a previsão do tempo. Olha, tem alerta de chuva forte para a região norte do estado do Rio de Janeiro. Previsão de chuva para hoje chega a 85% de probabilidade. Só falar na chuva primeiro, daqui a pouco eu vou falar a questão da temperatura. Mas essa chuva deve chegar, se eu conferir aqui, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, deve chover a partir de 4, 5 horas da tarde com maior probabilidade. Período da noite, 19, 20 horas, chuva moderada, em torno de 15 milímetros, mas deve chover. Ontem choveu nesse horário, né, por volta de... mais tarde um pouco, mas choveu aqui na região central. Para hoje, então, essa é a precipitação que traz aqui o Instituto Nacional de Meteorologia, e a temperatura hoje, mínima de 20, máxima de 28 lá por volta de 11h40 da manhã, que deve chegar na máxima, depois já começa a cair, chegando aí a chuva lá depois das 17 horas. Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, e havia também a previsão de vento forte aqui para a região. Só conferir aqui. Agora tem vento de 18 quilômetros. Nas rajadas mais fortes, registrando 36 quilômetros. Aqui no centro da cidade, com tempo encoberto, faz 22 graus. Quinta-feira, 30 de outubro, e a gente tem o imenso prazer de receber o professor da UF Campos, Edmilson Mota. Entre outras atividades e funções, ele é coordenador do curso de pós-graduação em Geografia e faz um trabalho assim, de pesquisa, de ensino, de extensão, de interatividade e tudo mais que você possa encontrar aí para não só os educandos, mas também a todos que visitam e que acompanham aí o seu trabalho, entender um pouco mais sobre essa coisa de racismo e essa luta contra o racismo estrutural, contra o racismo como um todo, através da educação. O professor Edmilson Mota é também coordenador da Ludoteca Camilo José Gomes, e nós vamos falar sobre essa ludoteca hoje, vamos falar um pouco sobre, ele tem um quilombinho, rapaz, dentro da UF, com plantas medicinais afro-brasileiras. Esse cara é demais, e um profundo conhecedor da história, e a gente fala através da geografia também, essa coisa desse avanço e dessa permanência, dessa insistência do racismo estrutural e do racismo como um todo no Brasil e no mundo. Ontem o Flamengo jogou na Argentina, os caras lá não tem nenhum tipo de lei, de prevenção, de proibição. Tinha um monte de torcedor fazendo gestos, né, racistas, porque eles sabem que no Brasil existe essa lei, existe esse combate, existe essa luta para tentar, sabe, pagar um pouquinho da dívida que nós temos com a população preta brasileira, e lá eles sabem, então, cara, só que lá não tem.
como na Espanha, em outros países também, que são... O Vini Júnior leva o Burray lá, né, coitado? Tem conseguido acanhadamente alguns avanços. Aqui no Brasil também tem umas coisas muito estranhas, tem punição para quem... Teve um caso de 2 jogadores também, um que cometeu o ato racista, ficou 5 jogos suspenso, o outro que, né, foi a vítima, ficou 10 jogos suspensos. Umas coisas assim, muito desproporcional, desequilibrado. E o professor vem para falar sobre a Ludoteca do Camilim. É uma exposição interativa que está acontecendo, aberta aí a professores, alunos e visitantes. Também vamos falar sobre esse quilombim, que eu acho fantástico, do Camilim, que é um manejo de plantas medicinais afro-brasileiras e que a gente pode estar usando no dia a dia aí sem nem saber. E por fim, lá dá uma beliscada na parte pessoal do professor, que são os seus projetos como artista visual, para a gente saber um pouco mais dessa... como você disse lá, nos tempos, nas horas não de folga, é uma coisa assim que se colocou. Nas horas não vagas. Não vagas, artísticas, é muito bom. Então, professor, muito obrigado pela presença. Já deixa eu trazer o seu bom dia. Só passar aqui rapidamente pelo portal folha1.com.br e a gente começar esse programa de hoje. Bom, são 7 horas e 25 minutos em Campos. Tragédia ontem. Eu vi as imagens, depois eu me arrependo, mas na hora, aquelas imagens cruas, né, que são imagens de grupos de WhatsApp, principalmente, do acidente que aconteceu na BR-101, a van bateu de frente com um caminhão, colidiu com um caminhão. E, assim, aí as pessoas... Agora todo mundo tem um aparelho, né, tem um celular, então várias imagens, pessoal gritando dentro da van, ainda ali entre as ferragens, antes do socorro chegar, e outros filmando, e acabei vendo aquilo. Olha, é um negócio, né, terrível. Depois eu me arrependo, mas infelizmente a gente trabalha, tem que ver a informação, e algumas delas eu evito, tento, consigo, mas outras... E aí o saldo é extremamente negativo. A idosa morre e 9 pessoas ficam feridas em um acidente de van, e um acidente entre uma van e um caminhão na BR-101. A colisão aconteceu na tarde desta quarta-feira em Travessão. A idosa, que tinha 83 anos, chegou a ser socorrida para o Hospital Feira Machado, mas não resistiu aos ferimentos. Civil do Rio de Janeiro divulga balanço de operação e confirma total de 119 mortos. Nesta quarta-feira, moradores do Complexo da Penha localizaram 72 corpos. Isso está se desdobrando, e o que, rapidamente falando, nós temos mais hoje são perguntas do que respostas. Somente uma coisa pelo menos na minha opinião, tenho certeza que qualquer cidadão do mundo vai entender e vai querer que seja assim. O crime precisa ser combatido. Aí começam as perguntas. É desta forma que se combate o crime? Houve uma mega operação ou foi uma mega chacina? Tem política no meio? Porque, como tudo está polarizado, os dois lados já julgaram e, né, deram aí o seu parecer. Um lado aprova, daquele lado que é o bandido bom é o bandido morto, então tá aí, 100 e tantos bandidos mortos. Segundo esse lado, não sou eu que estou falando, segundo um lado. O outro lado é aquele que diz que o bandido é vítima da sociedade burguesa, e aí, né, se matou ali 127 inocentes, e que não é assim. Então, diante dessa polarização, é complicado você emitir qualquer opinião que eu der, que ela vai estar errada para um lado ou errada para outro. Uma coisa é certa, a gente precisa combater o crime, mas combater com inteligência e com eficiência. Essa forma aí é inteligente e é eficiente? Eis a questão.
7 horas e 28 minutos, ainda no portal folha1.com.br, lei de banheiro por sexo de nascimento em Campos é natimorta, aprovada e promulgada pela Câmara, a lei é inconstitucional. Festival Doces Palavras marcará a reinauguração do Palácio da Cultura. Pesquisa confirma vantagem de Lula, mas segundo turno apertado ainda. Com ato em Brasília, servidores do IFE abrem a paralisação nacional. Bebê baleado no Parque Eldorado precisa de doação de sangue com urgência. Se você é doador, compareça ao Hemocentro do Hospital Ferreira Machado. O bebê é um anjinho, é inocente em toda essa história, em tudo isso, e absolutamente nenhuma culpa sobre nada, sobre nenhum processo. O que a gente precisa é, naturalmente, ajudar. E aí, se você puder, seja doador, faça a sua parte. Estado atrasa repasse de recursos à saúde de Campos. Campos recebeu os valores referentes aos meses de janeiro a maio só. Ainda, São João da Barra e São Francisco suspendem viagens para o Rio nesta quarta-feira. Alírio Melo e seu violino eletrizante na noite preto e branco da Folha da Manhã. O show de fim de ano para os convidados do jornal será hoje no Teatro Trianon. Ex-vereadora Marcele Pata aguarda audiência de custódia. Ela foi presa terça-feira, acusada de injúria racial, resistência e desobediência. Essas são algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. Tem uma manchete ainda. Moraes determina que Cláudio Castro explique mega operação no Rio. Em abril, o STF decidiu um conjunto de regras para operações em comunidades no Rio de Janeiro. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, ilustre, querido convidado, tem feito um trabalho excepcional, assim, de todas as qualidades desse trabalho. O livro do Camilinho, obrigado. Tá aqui, Roberto, aqui um de presente para você. O Menino Quilombinho, Camilinho, o Menino Quilombinho, esse livro, do professor Edmilson Antônio Mota, nosso convidado de hoje, e vem para falar sobre essa história, sobre todo esse trabalho que está sendo feito. Depois acabou que a gente não deu tempo de falar, eu preciso de algumas fotos. Se você tiver aí no seu celular e puder me ir passando durante a entrevista, que aí a gente vai as fotos, a gente consegue colocar aqui, né, Beto, durante as suas falas. Professor, bom dia, obrigado pela sua visita, uma enorme alegria. Da última vez que você esteve aqui, faltou energia no finzinho do programa, e faltou mesmo. Nós fomos voltar aquele dia aqui, já era quase 11 horas da manhã. Conversando com o Cristiano, com a Luiz, com o Diva, a direção, falei, não, vê o que falta aí, vamos botar no break nisso tudo aí, pronto. Estamos resguardados hoje, só se Deus quiser. Bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Nogueira, bom dia, Beto. É um prazer estar aqui na 98,3, nesse espaço de tamanha audiência. Geralmente pela manhã, quando eu vou no percurso da escola levar a esposa, né? Então a gente volta ouvindo, né? E a gente sabe que é um alcance significativo na planície aí. Obrigado, professor. Obrigado pela audiência. Obrigado, uma honra, um carinho muito, muito grande também pelo senhor, admiração. Obrigado pelo presente. A Ludoteca Camilo José Gomes está aqui, ó. Foi o primeiro Erage. Primeiro Erage. Que a gente anunciou aqui. Nesse dia a gente falava, né, da Universidade Federal Fluminense, encontro regional antirracista de geografia e educação. Você quer comentar sobre essa operação no Rio de Janeiro? Quer entrar nesse assunto? A gente está conversando aqui em off, ou quer pular essa parte? Eu não sou especialista em segurança pública, né? Não é minha área, mas a gente, enquanto estudioso das desigualdades, sobretudo do racismo na sua estrutura, a gente conhece historicamente a formação das cidades brasileiras.
Então, é claro que hoje vai ter um discurso mais politizado, mais midiático, faz parte de todo esse processo. Mas, por um outro lado, diferente de outras operações, eu gosto muito de trabalhar com o campo da imagem, da semiótica, né? Então, tem toda uma performance, uma forma de dirigir essa operação, né, do lado do Estado, né, enquanto agente ali de segurança pública. E o modus operandi sempre é o mesmo, né? E a mídia, os meios de comunicação do lado de cá, porque a cidade é dividida, a gente tem uma cidade dividida. A gente tem qualquer cidade brasileira que ela passa por um processo de urbanização, esse processo de urbanização ele é desigual. Então você tem o Rio de Janeiro que sempre foi dividido. Então você tem uma dívida com o Rio de Janeiro, a promessa, por exemplo, que por que o nome favela? Porque aqueles que foram lá reprimir a Guerra de Canudos, quando volta, eles sobem para o morro, porque você não tem, né? Então você tem toda uma questão aí que está na estrutura. E você tem o crime organizado. Só que o crime organizado, cada dia mais, ele está se sofisticando. A gente vê, por exemplo, aí, né, o ataque com drones. Então, como que a inteligência ela chega, né? Só que o crime organizado ele está na Faria Lima, o crime organizado ele está nas redes de combustível, ele está nas fintechs, ele está em todos os lugares. E como que é essa operação? Recentemente a gente teve aí um desmonte aí no setor na Faria Lima, que atingiu as fintechs, né? Porque como é que você chega na Faria Lima atirando, né? Então, assim, agora, né? Exatamente. Então, assim, o crime ele tem que ser combatido. Essa discussão não é da agora, mas a performance do Estado sempre é a mesma. E o saldo, né, é lamentável, 4 policiais, até onde eu li, mortos, mas você passa de 119 pessoas mortas. E a primeira versão que o governo Cláudio Castro traz é que todos são bandidos, né? A gente vê aí nas manchetes, né? E quando a gente vê as imagens e os depoimentos de moradores do lugar, a versão é outra. Então eu acho que as imagens de ontem daqueles corpos todos enfileirados mostram exatamente uma política de segurança fracassada, mostra uma ausência do Estado, do poder legislativo, do executivo, do governo federal também, né? Porque é necessário também que o governo federal, enquanto um governo de esquerda, traga realmente, efetivamente, a segurança pública como pauta, né, prioritária. E a gente só lamenta, mas vamos ver o que vai dar. Porque eu acho que não vai dar em muita coisa, infelizmente. Passa, né? Mas é isso. Infelizmente, eu não vislumbro perspectivas melhores, porque falta vontade política também, de todos os lados. Tivemos outras tragédias assim, outras ações assim, como por exemplo lá no Jacarezinho, em 2020, 28 pessoas morreram. O que mudou significativamente de lá para cá, a não ser o avanço do domínio de território e do poderio do tráfico, que avançou e cresceu muito nesses 5 anos, 10 anos, 20 anos, 100 anos, como a gente falava. Então, assim, eu não sei se, também se me permite comentar, se uma ação dessa vai conseguir resolver, seguramente a gente sabe que não, mas vai conseguir iniciar uma reestruturação de segurança no Estado e a retomada dessas áreas que são ocupadas por esse crime organizado. Acredito que é mais do mesmo. É mais do mesmo. Não adianta o Estado mostrar lá que foi apreendido. É um teatro de imagens, que apreendeu 120 fuzis. Isso significa o quê na estrutura? Você tem um abandono do Estado que assim, é recorrente. O Estado não chega, e quando eu falo, porque não adianta, tudo tem que ter prevenção. Prevenção é a longo prazo. Então, se você não passa por um processo, né, intersetorial de governo, trabalhando efetivamente, hoje, se o governo
pede ao governo do estado um relatório sobre o desenvolvimento social nas favelas do Rio de Janeiro. Acredito que ele não tenha, porque não há uma conexão. Há uma... geralmente é assim, o Estado é o interventor, mas faz aquela intervenção, quem está na mira do tiro é a vítima. O Rio de Janeiro parou em função disso, e não é a primeira vez, mas é necessário, a partir disso, sim, eu acho que tem um lado muito positivo das redes sociais. Hoje todo mundo tem celular, então as imagens elas estão sendo geradas para o Brasil e para o mundo em tempo real. E que bom que as pessoas estão filmando assim a tragédia de todos os lados. E aí cabe a discussão. Dá um programa. É. Vamos lá. A história de Camilo José Gomes é o ponto de partida, assim, simbólico da ludoteca, né? Eu quero entender o seguinte: como que esse projeto transforma essa memória individual numa luta coletiva, pode dizer luta, numa resistência, né? Coletiva, numa espécie de um instrumento coletivo para justamente através da educação que chegasse aí a criação e a própria educação antirracista. Fala sobre essa luta sua aí. Então, Nogueira, a educação antirracista, né, que a universidade hoje ela promove, ela tem como marco temporal a Lei 10.639, que foi criada, né, homologada em 2003, em janeiro de 2003, inclusive no governo Lula, né, quando o Estado brasileiro reconhece a necessidade de fato, desenvolver uma educação antirracista. O Estado se assume como um Estado racista. No governo anterior do FHC já havia um grupo de trabalho que desenvolveu políticas e programas nesse sentido, mas efetivamente uma educação antirracista se inicia a partir de 2003, porque passa a ser obrigatório nos currículos escolares o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira. Inicialmente nas disciplinas de literatura, de história e de educação artística à época. Mas aí o parágrafo seguinte diz também que todas as demais disciplinas. Isso mostra que a formação do professor e o currículo escolar, ele trabalhava a história da África, a cultura afro-brasileira, trabalhava, mas numa perspectiva não antirracista. Melhor maneira de colocar. Então, a partir dali, torna-se obrigatório, nas diretrizes curriculares, que as universidades também formem, nos seus cursos de licenciatura, professores com currículo voltado para a educação antirracista. Então, recentemente, eu escrevi uma epígrafe na minha página, até deixei lá, que para promover uma educação antirracista é necessário que nós criemos mundos, imaginemos lugares, tá? E que construamos paisagens sensoriais humanizadas. O que é que eu quis dizer com isso? Quando eu falo criemos, né, eu estou trabalhando no futuro do subjuntivo. É uma ação que ainda não ocorreu. Ela está no campo do desejo. Porque o desejo é potência. O desejo ele é potência. No campo da psicanálise, né, que é a perspectiva também que eu trabalho, a educação antirracista, o Félix Guattari vai colocar que o desejo ele é potência. Enquanto Freud colocava que o desejo é a falta, né, o Félix Guattari vai trazer depois uma outra abordagem que o desejo realmente é potência e quando você potencializa, você pode materializar esse desejo em coisas reais. Então foi assim que ocorre. A UF, como qualquer outra universidade brasileira, o seu currículo é hegemonicamente de uma perspectiva eurocentrada, branca, racista. E qual é a perspectiva que eu trago para dentro do currículo do curso de Geografia da UF? É uma geografia antirracista. E, nesse sentido, foi necessário criarmos espaços. Qual foi o espaço? Em 2016, pelo PIBID, que é um programa do governo federal para a formação de professores, a gente foi para o Arquivo Municipal de Campos, né? E lá foi a seguinte pergunta:
para os bolsistas pesquisarem qual era o lugar do negro dentro do jornal Monitor Campista, a partir de 1835. Então, quando você começa a frequentar os expedientes do jornal, você vai encontrar uma página que ela vai ser específica de classificados, que é um balcão de um número de escravos escravizados que fugiam, escravizados que assassinavam, e a partir da década de 50 o número de escravos fugidos vai aumentar mais e o número de assassinatos vai aumentar. Então a gente fez um levantamento desse cotidiano, como é que era esse controle da ordem, mas no meio disso tudo a gente... No monitor, desculpa te interromper, você fez o controle da ordem, parou aí, desculpa. Vamos voltar lá pro ouvinte, para mim, claro, também pro seguidor. O que era anunciado no jornal Monitor? O número de escravizados fugidos. Procura-se tipo Antônio, tem as orelhas grandes, falta 2 dentes da frente, um pouco coxo, fugiu da fazenda do senhor José Eduardo. Quem acoitá-lo vai se ver na malha da lei. E geralmente os escravos, né, ou os escravizados não tinha fugidos, foto, né? Alguns tinham uma roupa de dentro, que era aquela roupa para quando ia receber alguém, então o escravizado ele colocava aquela roupa de visita. Mas geralmente o que a gente encontrou em comum, aí você vê como que o capitalismo ele está na estrutura da escravidão. O algodão americano era um algodão utilizado e uma camisa listrada. Então era recorrente. Todos os escravizados fugitivos, eles estavam usando uma roupa que em algum lugar ele era acoitado, né? Ou seja, ele era escondido por alguém. Então, aluga-se uma mulher preta, boa de leite, para amamentar. Então, tinha aquelas pessoas também, aqueles nobres que tinham os seus escravos e as escravas de aluguel. Bem tratada, educada, limpinha. Então, isso é um cotidiano. E você vê, né? A gente finge que essas coisas não aconteceram. Porque a narrativa, o controle continua nas mídias, ainda continua a ausência de... não basta só falar. Precisa de ter medidas, ações. Né? Ações, Então, assim, um dos agentes que vai legalizar essa naturalidade desse cotidiano, porque o escravizado, juridicamente, no sistema normativo, ele não era reconhecido como pessoa. Tanto é que a história do próprio Camilo José Gomes, que vai gerar o livro Camilinho, ele tem que contratar um representante, à época, né, que era um advogado, para representá-lo na justiça. Porque juridicamente você é propriedade. Você não fala por si, você não é um indivíduo. Mas o agente maior que legaliza isso são as ordens religiosas. Porque vai te dar consciência que você pode ter pessoas desumanizadas, mas que você garante, inclusive, o seu lugar no céu. Então você tem uma legalidade aí para construir essas relações. A coisa passa do campo material, vai para o espiritual de forma... Com certeza. Estruturada, né? Estruturada. Inclusive, quando você pega o Júlio Feidi, que é um dos historiadores campista, que eu acho assim um dos melhores, porque ele vai e faz uma seleção de documento muito boa. Ele vai dizer o seguinte, o índio Goitacá só vai, baseado em documentação, só vai ser exterminado porque as ordens religiosas beneditina e jesuíta, elas são fundantes nesse processo. Porque as ordens religiosas, elas não vão fazer a guerra com o indígena adulto. Esse está no campo, está na linha de frente, mas é com a catequese. Você vai docilizar esses corpos de criança. Então tanto é que você dociliza tanto, e a narrativa que você tem ainda hegemônica, racista, é que não tem mais indígena em campos, que todos morreram. E isso não é verdade. Os indígenas estão aí. Estão aí, sim, sim. Só que o extermínio é tão grande que ele nem sabe que ele entendeu? É um extermínio... epistêmico, em primeiro lugar. Você tem o extermínio físico, mas você tem o extermínio
do campo da construção do pensamento. Quem sou eu? Eu só posso ser eu se eu tenho alguém que me conta a minha história. Recentemente eu visitei uma instituição religiosa, né? E o religioso, ele conta a história. Isso é muito importante. Por quê? Porque ele está reafirmando aqueles princípios que o mantém e que mantém aquela tradição. E o extermínio epistêmico do pensamento, ele vai exatamente desconstruir aquela projeção da pessoa no mundo, né? O mais fácil que tem hoje em dia, aí vai um programa inteiro disso, é você encontrar as pessoas que são contra as cotas. E isso é um polêmico. As cotas das universidades, as cotas, por exemplo, que agora o Vladimir criou em Campos, por exemplo, para os cursos, para os concursos, né, perdão, obrigado, para os concursos públicos, para negros, indígenas, enfim. Isso é uma forma de pagamento, de compensação dessa dívida que nós temos com essa população, assim, ínfima, irrisória. Tipo, você deve 10 milhões, não dá para calcular, mas é tipo assim, que você deve 1 milhão e paga R$1, na minha cabeça. Esse tipo de pagamento ainda está muito longe, porque eu acho que é impagável, primeiro, né? Mas todas as ações que são voltadas para o campo de tentar compensar de alguma forma essas pessoas, cara, para mim tem total aprovação, mas o mais comum é você sair aqui, não precisa ir muito longe, 2 passos aqui na rua você já vai encontrar um monte de gente que é contra essas cotas. E assim, a justificativa é aquela de sempre, né? Nenhuma, não tem nenhum fundamento. Bom, essa questão das cotas, ela vira uma polêmica, porque ela toca na estrutura. E tocar na estrutura racial é tocar no privilégio. Então, eu posso compartilhar aqui algo que eu vivenciei ainda essa semana, em Campo dos Goytacazes. Por exemplo, Nogueira, se você vai a Paris, na França, e a França não é exemplo de antirracismo, não. A França é um país de estrutura colonial, racista, tá? Racista, mas a gente tem que reconhecer que a França faz a Revolução Francesa e dentro da política ela traz, né, os princípios aí, inclusive do Estado liberal, da igualdade, né, igualdade para quem... Essa é outra discussão. Mas o que eu quero é colocar o seguinte, em termos de relações e de estrutura. O Le Corbusier foi um arquiteto, né, uma referência no século XX de uma mudança de cidade, que é o uso do concreto armado. E ele vai construir uma casa na Vila Savoie, que é um padrão que depois vai inspirar o modernismo no Brasil, na arquitetura, que é interessante quando você visita essa casa, porque ela é enorme, ela é muito grande, mas ela não tem dependência de empregada. No Brasil, você tem a Casa Grande, que tem a senzala. Quando você vem para o espaço urbano, você tem desde o apartamento de 3 quartos com a dependência de empregada, ou seja, a Casa Grande. Você tem o centro da cidade, que é a Casa Grande, e você tem a periferia, que é a senzala. Mas essa semana, o que eu ouvi de uma pessoa? Que a mãe dela trabalha numa escala de 14 dias e folga 4. Aí eu falei, mas ela trabalha embarcada? Não, ela trabalha de doméstica numa casa, de babá numa casa, tomando conta de criança. Então, assim, você ter uma babá 24 horas para cuidar do seu filho, isso é um privilégio, uma estrutura ainda da escravidão. Essa é uma herança. E, geralmente, quem são essas mulheres que trabalham de babá ou que trabalham de doméstica? Elas são pretas e pardas. Porque a lógica é essa. Qual é o lugar da mulher preta, do homem preto ainda? É nos serviços mais inferiores. É esse lugar de servir. Então, quando você traz cotas de acesso à universidade, você tem a metade da população brasileira que detesta, odeia cotas na universidade. Porque na cabeça dele, lá no inconsciente dele, se você for buscar pelo campo da psicanálise, ele quer, para ele, o lugar certo para
essa população é exatamente como está desde dos corpos perfilados mortos, porque esses corpos valem menos, porque o lugar desses corpos é o lugar do serviço. Então, assim, quando você traz para o campo normativo jurídico o direito de estar, uma vez que o Estado não foi suficiente pós-abolição para inserir, porque não houve uma discussão da República, porque o privilégio continua sendo de uma elite, então você tem que hoje, cada dia, disputar esse lugar. E gera mal-estar, porque as pessoas... Eu vi, o Vladimir Garotinho fez um post falando sobre essa conquista, e eu vi lá a maioria discordando, discutindo o mérito. Você viu aquilo? Eu vi. É normal. Porque você mexe no poder. As pessoas não querem abrir mão dos seus privilégios. Infelizmente. Mas, sobretudo, é de um passado que está muito presente na nossa vida, como você disse. Um jornal de Campos que anunciava tudo que, o que você acabou de falar aqui. Essa ludoteca é como se fosse uma ferramenta do espaço de tecnologias, que você usa ali, sociais, antirracista. De que forma essa... Eu acho fantástica essa coisa lúdica, ela é muito interessante, porque ela pega todo mundo. Quem conhece, quem não conhece, quem tem técnica, quem é mestre, quem é aluno. Como é que é essa coisa? Na desconstrução dessa estrutura racista que nós temos, esse racismo estrutural, você acha que essa forma é a melhor, é uma ferramenta mais eficaz, mais eficiente que você consegue enxergar? Sim, então, tudo que nós falamos anteriormente sobre a questão racial, do racismo, cotas e tudo mais, isso tudo está no campo da polêmica e da disputa, das narrativas. Na universidade, o caminho que eu escolhi para trabalhar uma educação antirracista, ele se dá no campo da educação, interface com algumas vertentes da ciência. Por que ludoteca? Ludoteca, o ludo vem do lúdico. Então, como a educação ela é um processo, ela é uma ciência que vai tratar especificamente do desenvolvimento humano no campo das linguagens, do seu próprio desenvolvimento, corpo e movimento, o lúdico é o caminho que a gente entende que você pode construir uma educação antirracista. E o lúdico aí está no campo da psicanálise, que é a base da ludoteca, que é o Dono Winnicott. É um psicanalista, médico, que ali na virada do século XIX para o século XX, ele vai fazer um acompanhamento de crianças através da clínica, da escuta. A clínica, na psicanálise, ela vai trabalhar com a escuta do outro. Cada pessoa é uma pessoa, é um indivíduo em si. A psicanálise, o foco dela é no indivíduo. Então, quando a gente fala assim, o negro, a gente está trazendo uma categoria sociológica, uma categoria genérica. Negro, é uma categoria que vai englobar pretos e pardos. Mas quando eu vou falar a partir do lúdico e da clínica, eu vou ver cada criança, cada pessoa na sua especificidade, nas suas demandas. Então, a ludoteca, ela trabalha com a construção de materiais a partir do campo lúdico, inclusive a exposição, que a gente vai falar daqui a pouco, ela procura ser muito interativa, onde você, através do brincar, que o brincar ele faz parte do desenvolvimento humano, do nascer até o morrer. E a gente deixa de brincar porque nós somos o tempo todo cortados. A gente, você sofre o tempo todo o atravessamento do trauma. Não, agora você não brinca mais com isso. E quando você está, por exemplo, numa exposição imersiva, num lugar, num espaço interativo, você volta àquela criança que é em você. Então, o brincar ele é um lugar de você construir essa relação através das linguagens. A outra dimensão da ludoteca, que é muito importante, é o campo da linguística. Por quê? Porque a gente está o tempo todo nominando as coisas. A gente está conversando aqui, a gente está se utilizando da língua e da linguagem para dizer sobre as coisas. Então, por exemplo, a gente tem um campo hoje que é muito pesquisado, que é o racismo linguístico.
Às vezes, um elogio que você faz por detrás dele tem ali um teor racista. Gilberto que diga. Então, a ludoteca, ela é um espaço que a gente cria os materiais. E aí tem uma coisa interessante, ô Nogueira, que quando as pessoas chegam lá, existem alguns brinquedos lá que, como ele é de um campo do recorte, eu vou procurar ser mais pedagógico. Então, assim, deixa eu só te dar um exemplo. A gente tem lá um experimento, porque na ludoteca os brinquedos eles são experimentais. Significa que cada pessoa que brinca, que interage, vai ter uma relação com ele diferente. Isso, exatamente. Nós temos lá o corpo sem órgão. Você tem essa foto aí, não? Tenho. No seu... Tenho. Quer me passar essas fotos para a gente concatenar aqui que aí, enquanto você vai falando, essas imagens vão aparecendo. Então, o que você acha? O corpo sem órgão, né, que é esse experimento aí, que é esse circuito de lâmpada, ele é baseado numa metáfora da esquizoanálise, que é uma ruptura com a psicanálise. A psicanálise é construída em cima do mito, né, de Édipo, que o Freud vai trazer, né? Pai, mãe e filho. A esquizoanálise vai romper com isso. O Félix Guattari e o Gilles Deleuze, eles vão escrever um livro na década de 60 chamado-se O Anti-Édipo. E eles vão colocar exatamente que experimentar é mais importante do que só interpretar. Então, ele vai colocar que o corpo sem órgão é uma tentativa de você romper com o sistema, sobre tudo isso que a gente estava falando aqui. Porque quando a gente discute o sistema, ele está fechado. Quais são as brechas? Quais são os pontos de fuga? Então, eu, na minha pouca estrutura, né, enquanto pesquisador, eu não vou resolver o problema do racismo na educação. Mas em que medida a universidade ela se torna uma possibilidade, né, para a formação desse professor e na escola também. Ontem, inclusive, eu falava isso para os professores. Na escola, a gente não vai resolver o problema da violência na escola, do racismo na escola, mas você vai criar ali um oásis, um pontozinho, né, para trazer possibilidade de transformação. Porque você está mexendo com estrutura. A estrutura ela é pesada, ela é... Né, o poder ele poderosa. Não quer abrir mão de si mesmo. Então, como criar para si um corpo sem órgão? Esse experimento é isso aí. Em primeiro lugar, como que eu descubro as minhas potências? Porque se eu não descubro em mim quem sou eu, como que eu vou pensar o mundo e as relações minhas com o mundo? Porque o mundo é feito a partir da minha visão que eu tenho sobre o mundo. Perfeito. É por aí, sabe? Perfeito. Bom, sim, exatamente. Bom, são 8h01. Eu preciso fazer um intervalo, professor, e é evidente que a gente vai continuar falando sobre a ludoteca e quero tentar aqui colocar as imagens também, e você vai explicando pra gente cada imagem, porque, assim, tem uma obra lá fantástica que eu quero que você comente sobre ela, que é essa coisa a queda do anjo negro no espaço branco. Acho fantástico, achei muito interessante. E assim, essa ludoteca que serve, e muito clara e evidente, para os professores, para os docentes, mas sobretudo para também os visitantes como um todo, né? Professores de outras, como você diz, de outras escolas podem passar por lá. E eu quero muito reforçar esse funcionamento dessa ludoteca, como é que essa exposição interativa, né, para a gente poder convidar a todos para participar desse momento. São 8h02 em Campos. Bom, já estou recebendo as fotos aqui, o professor está me mandando, a gente faz essa pausa rápida, a seguir a gente volta, emenda nesse assunto e depois a gente vai falar sobre o quilombim, como é que é essa espécie desse manejo, essa horta, né, que você tem lá, que a gente chama assim, com plantas medicinais afro-brasileiras. A gente falou um pouco disso da outra vez, mas, né, mais voltado para o primeiro Erage que você estava realizando, e assim, um trabalho muito bom também feito, uma repercussão muito boa. São 8h03 em Campos, pausa rápida aqui no Folha no Ar, a gente segue para o intervalo. Na sequência, mais conversa, mais informação aqui com o professor Edmilson Antônio Mota, professor da UF Campos, coordenador do curso de pós-graduação em Geografia
e também da Ludoteca Camilo José Gomes. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina